Olá pessoal, tudo bem? A gente volta agora. A gente já falou sobre os operadores aritméticos, que são os que a gente aprende na escola. E eu vou executar esse código para te mostrar esse resultado daqui que eu te pedi. E a gente viu que é 9. Aí você pode estar se perguntando, mas por que não foi 12? Porque, sei lá, vai que você fez de um jeito que dá 12, por exemplo. E como é que eu vou fazer essa expressão, escrever de um modo que o computador sempre faça com a ordem, dando importância aos operadores que eu quero? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, onde a gente vai ver a precedência dos operadores. A gente volta aqui para o slide. Eu vou te mostrar que na precedência vão existir operadores que vão ser calculados primeiro que outros. Então esses operadores são os parênteses, são os operadores de exponenciação, de multiplicação, divisão, resto da divisão, divisão inteira. Esses operadores mais estranhos, entre aspas, de divisão inteira e de resto da divisão e da divisão inteira, eu vou deixar um artigo separado aí, que você vai ler, e eu garanto que você vai entender tranquilamente para que serve. São operadores simples que não tem muito mistério. Então você vai ver que o operador mais prioritário são os parênteses, ou seja, tudo que tiver, se a expressão tiver um parênteses, não pode ter infinitas coisas, mas o primeiro vai ser calculado o que está dentro dos parênteses. E depois a exponenciação e por aí vai. Então a gente vai voltar aqui para o VS Code. Eu já escrevi um código que é para a nossa aula não ficar tão monótona, você só vendo eu escrever código, tá? Porque isso aqui, eu quero que é você que deve escrever isso e se familiarizando com as variáveis, com os comentários, com os operadores, certo? Então, eu não vou executar isso aqui agora, e primeiro eu vou explicar. A gente tendo essa primeira variável que está sendo atribuída do resultado dessa expressão aritmética, isso aqui vai dar 9. Por quê? Porque a multiplicação ela é mais prioritária do que a soma. Então, não vai se fazer 1 mais 2 e depois multiplicar por 4. Vai primeiro se fazer 2 vezes 4 e esse resultado, 8, né, vai ser somado por 1. Então, a gente vai achar 9. É assim. Então, a gente vai pegar uma outra expressão, por exemplo, onde você vai ver que as expressões aritméticas podem ser compostas não só de números e dos operadores, claro, mas também de outras variáveis. Então, você já vai ver aqui a utilidade de usar variáveis. Então, quando eu coloco um parênteses, você vai ver que a situação vai mudar totalmente, porque ele vai primeiro fazer essa soma e depois multiplicar. E a gente vai achar o resultado igual a 27. E você pode pensar, tá muito simples, então a gente tem que deixar mais complexo. Na matemática não era assim tão simples. Então a gente pode escrever uma expressão como essa. A única diferença que você vai ver, que não é tanto, é que ao invés disso aqui ficar aqui embaixo, vai ficar de lado, na divisão, por exemplo. Então a gente vai olhar a expressão e a gente vai procurar sempre o mais prioritário. Quem é o mais prioritário desses operadores? A subtração, a multiplicação, a divisão ou os parênteses? Os parênteses, óbvio. Então, a gente vai fazer primeiro 25 mais 25. Feito isso, ele vai voltar e vai perguntar de novo. Ou seja, isso aqui já está resolvido. Ele vai perguntar, agora, quem é o mais prioritário? A multiplicação, a divisão ou a subtração? Aí você vai dizer, bom, entre a multiplicação e a divisão, tanto faz. Pode ser feito primeiro a multiplicação e depois a divisão, ou a divisão e depois a multiplicação. Tanto faz. A ordem, nesse caso, não vai importar. Então, do mesmo modo, vai se fazer primeiro isso. Ou seja, começa se resolvendo isso, depois ele vai resolver essa conta, e depois do resultado daqui, que vai dar 1, né? 50 dividido por 50, ele vai multiplicar com 3. E depois vai subtrair, ou seja, vai fazer 32 menos o resultado que tiver aqui. A gente dá o play para ver. A gente fala play, mas o nome certo é executar, tá? E a gente vai ver 29. Tá bom? Então, é simples, é intuitivo você usar isso daqui. Então, você vai ver que o uso dos operadores são importantes. A ordem que eles são feitos são importantes também.
Eu vou deixar um material a respeito da exponenciação, do resto da divisão e da divisão inteira, para que você entenda o que é. E você vai ver que são muito úteis, são muito usados na programação para lidar com números, mas você vai ver que não é nada demais. Aqui no slide eu vou deixar alguns exemplos, alguns exercícios que também vai ter no curso, e a gente vai dar continuidade e vai falar sobre os outros pontos que a gente tem para tratar.